Fala, Kevin. Boa noite família, boa noite. Alô Edson, Felipe Ferreira, boa noite turma. Alô Lucas, Lucão está na área, boa noite irmão, Deus abençoe grandemente. JC Soluções, boa noite. Rafael Soares, estamos aqui domingo, estamos iniciando aqui a nossa live. Acredito que vai ser bênção. Deus possa estar abençoando cada um que já está aqui conectado. Alô, Ricardo, boa noite. Boa noite, Alexandre. Alessandro, boa noite. Felipe Ferreira, boa noite. Alô, Tiago Santos, boa noite. Suzana, boa noite, minha prima. Boa noite, Armando. Alô, Bruno Santos, boa noite. A galera tá chegando aí. A turma que já conseguiu se conectar aqui, né? Vou pedir um favor para vocês me ajudar. Aqui embaixo tem uma setinha, me ajuda a enviar ela para alguns amigos, para que o algoritmo do Instagram possa convidar mais pessoas para estar aqui conosco nessa noite. Dá essa força aí. Alô, Tiago Santos, boa noite. Alexandre, boa noite, mano. Alô, John Arnold, boa noite. Prazer enorme podermos estar aqui hoje. Tem uma instrução bem interessante para a gente dar o start da semana. Alô, Washington, seu lindão, boa noite. O cara tá online conosco. Alô, Wesley Nunes. Wesley Nunes está chegando aí na área. O cara que tem um respeito total aí, um carinho gigante, uma história de vida incrível. Alô, Maxi Dayan, Luan Pedro tá chegando. Galera que tá acessando agora, vou pedir uma ajuda a vocês, me ajudar aí a enviar a setinha aqui embaixo, ó, envia para alguns amigos aí, para avisar eles que nós já estamos aqui online. Alô, Matheus. E aí, Matheus, hoje São Paulo tá muito frio, mano. Alô, Anderson, boa noite. Temos aqui uma instrução bem interessante nessa noite, né? Onde a gente vai estar abordando aqui um tópico que faz total sentido para nós que somos empreendedores. E o tema dessa mensagem é: quem sou eu? Você já se fez essa pergunta? Quem sou eu? Talvez alguns respondam aí nessa hora: meu nome é Matheus, meu nome é Gerson, boa noite Gerson, meu nome é Bruno. Acho que vai além disso, hein? Meu nome é Anderson, sou casado, tenho filhos. Às vezes vai além disso, hein? Já parou para se perguntar: quem sou eu? A gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Quem sou eu? E tem algo aqui bem interessante aqui que faz total sentido para nós podermos compartilhar juntos nessa noite e a gente dar o start da semana. Ó, eu sempre dou aquela enrolada aqui no início para que o pessoal possa ir acessando, né? Entrando. Então quero que vocês me ajudem aí, por gentileza, a enviar essa setinha aí para alguns amigos, para a gente poder dar o start aqui. Alô, Renato Maciel, boa noite, irmão. Legendário, é nóis. Alô, Glauber, boa noite, querido. Deus abençoe grandemente sua vida. Alô, Misha, boa noite. Ontem eu estive lá no Michalik, mano. O cara mandou uma costela na brasa lá ontem, invocada, hein? O cara domina de verdade. Alô, Alzira, boa noite. Alô,
Júnior Alves, TM Alves também tá na área. Boa noite, galera que já chegou aí. Vou dar o start aqui, hein? Passou 5 minutos já. O tema dessa noite é: quem sou eu? Quem estiver em casa de boa, né? Tranquilão em casa, vou pedir você para pegar um papelzinho, uma canetinha, ou então um caderno, ou quem tiver um tablet aí, né, disponível para poder anotar, seria bem interessante, porque a gente sempre traz aqui alguns pontos, alguns tópicos que a gente precisa anotar, porque senão a nossa mente ela nos engana, né? A gente esquece. A gente pensa que não vai esquecer, mas esquece. Eu sempre que eu estou em algum lugar, né, que está tendo algum tipo de conteúdo compartilhado ali, uma das coisas que eu faço é anotar. Ele entrou aqui, ó, nosso diácono lá na igreja, Patrick Henrique. Hoje ele estava ministrando, trazendo uma palavra de Deus para as nossas vidas, e muita coisa eu estava ali anotando no meu bloquinho de notas. Eu já até falei lá na igreja ao pessoal, mano, se vê eu aqui no celular na hora da mensagem, eu não tô nas redes sociais não, tô fazendo anotações, porque cada um tem um jeito, né, de aprender, de absorver conteúdo. Eu gosto de anotar bastante coisas, porque eu sei que a minha mente ela me engana. Então, para que eu possa ter, na hora que eu precisar e acessar, eu gosto de anotar no meu bloquinho de notas do celular, que aí já vai para o meu tablet. Então, aonde eu estou com o celular ou o tablet, eu tenho acesso ali às informações, porque eu anotei. Então, se você também é um pouco parecido com esse estilo meu, eu tô dando aí 2 minutinhos para tu correr, pegar um papel, pegar uma caneta, um caderninho, um tablet, para você poder fazer algumas anotações que você achar relevante, beleza? Eu vou dar o start aqui, tá entrando uma galera boa aí, ó. Jefferson Cancela, boa noite. Igor Guedes, boa noite. Marcelo Salles, alô Nilton, boa noite. Galera que tá chegando aí, excelente noite. Quem puder me ajudar, vou pedir só uma gentileza. Tem uma setinha aqui embaixo, envia para alguns amigos. De repente tem alguém aí que vai precisar dessa palavra aqui de hoje que a gente vai estar dividindo junto. O tema dessa noite é: quem sou eu? Já se fez essa pergunta? E aí de repente você que entrou agora tá falando: ah, quem sou eu? Meu nome é Nilton Almeida, brincadeira. Meu nome é Christopher Souza, boa noite. Meu nome é Vitor Santos. Eu acho que vai um pouquinho além disso, hein? Eu acho que essa pergunta vai um pouquinho além disso, né? Quando a gente faz uma apresentação empresarial, normalmente a gente coloca ali, né, no início o nosso nome, nome do nosso cônjuge, sou pai de algumas crianças, coloca ali o nome das crianças. Mas a pergunta é: quem sou eu? Nilton tá falando aí, ó, eita, peguei. Já pegou, mano? Vocês estão ficando muito águia, estão pegando rápido demais. Quem sou eu? Já parou para fazer essa pergunta? Quem sou eu? Vamos dar o start então? E realmente é algo que alguns já ouviram falar, né? Quem sou eu? Quando alguém me pergunta quem sou eu, uma coisa que eu tenho muito fixada na minha mente: eu sou a imagem e semelhança do Criador. Esse sou eu. E está lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, a partir do versículo 26. Vamos ler? E disse Deus: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu,
sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, conforme a sua semelhança. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e disse-lhes: sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra e sujeitam-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja. Então eu quero te dar uma instrução nessa noite, né? Quando você estiver naqueles dias maus, com crise de identidade, querendo saber quem é você, ou quando alguém te perguntar quem é você, você precisa ter essa resposta na ponta da sua língua. Eu sou imagem e semelhança do Criador. E Ele me fez para governar sobre todas as coisas. E a gente precisa entender que Deus nos confiou esse chamado. E eu quero que você anote algo aí nessa noite. Nós somos um administrador, um mordomo do reino de Deus. E eu fui buscar no dicionário o significado de um administrador. Um administrador, ele é uma pessoa responsável por gerir, por organizar, por planejar, controlar e tomar decisões. Para quem está anotando, um administrador, ele é uma pessoa responsável por gerir, por planejar, por controlar e tomar decisões sobre recursos, pessoas e bens, com o objetivo de alcançar metas, gerar resultados e manter a ordem e desenvolvimento. Deus nos chamou para ser um administrador. Deus nos chamou para ser um mordomo do reino. E nós vamos se aprofundar por essa linha hoje. Eu quero ser o mais objetivo possível. E essa live aqui não ser tão extensa como na semana passada, que tivemos algum imprevisto com a internet. A pergunta que eu quero te fazer é: primeira, quando bate a sua crise de identidade, você tem clareza de quem você é? Se você não tinha essa clareza, a partir de hoje, eu quero que você anote nesse momento, não num papel, mas que você anote, grave dentro de você. Você é alguém que foi feito pelo próprio Deus para ser a sua imagem, conforme a sua semelhança. Você não é qualquer um. Você não é qualquer uma. Você é alguém que o próprio Deus teve o cuidado de criar e formar. E fez de você e fez de mim alguém conforme a sua imagem e a sua semelhança. Número 2. Deus nos chamou para ser um administrador, para ser um mordomo do reino, e confiou a nós o governo de gerir coisas, que confiou em nós a responsabilidade de governar coisas, que nos capacitou para que nós sejamos alguém com habilidades e ferramentas para que a gente possa ser alguém de alta performance em gerar resultados e multiplicar aquilo que Ele nos confiou. O administrador, ou melhor, para quem preferir, um mordomo de Deus,
É alguém que Deus confiou recursos, Deus confiou talentos, Deus confiou o tempo. Cabe a nós, como administradores, ser fiel. Ontem eu falei sobre isso. Estava no encontro com alguns amigos e eu falei sobre isso. Cabe a nós sermos fiéis, sermos íntegros e responsáveis em cuidar do que Ele nos tem confiado. E aí eu vou começar a aplicar para a gente já se conduzir para o final. Hoje eu não vou me estender que nem semana passada. A meta é 10 horas a gente finalizar. Será que eu consigo? Vamos lá? Eu aprendi algo, Alexandre. Eu aprendi algo, Gerson. Que princípios não se quebra. Quando quebramos princípio, o princípio nos quebra. Então você quer um pouco sobre princípios de um administrador ou de um mordomo de Deus? Eu anotei aqui 4 princípios para essa noite. Você quer anotar? 4 princípios. Quando a gente entende que nós somos um administrador, um mordomo de Deus, nós precisamos cumprir pelo menos esses 4 princípios. É isso aí, Gerson. Princípios não se negocia. Princípios, eles foram estabelecidos para serem cumpridos. Em cada área da nossa vida existem princípios. E eu quero abordar aqui 4 princípios para esse tema dessa noite. Sobre sermos administradores do reino de Deus. Primeiro princípio. Você tem consciência de que nada é nosso? Eu acabei de ler o texto com vocês de Gênesis 1, a partir do versículo 26, aonde Deus diz: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre peixes do mar, sobre aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Vamos por parte? O próprio Deus criou tudo isso. E a Bíblia relata que Ele nos criou conforme a sua imagem e a sua semelhança. E Ele nos confiou administrar sobre todas essas coisas. E como muitos de nós achamos que aquilo que nós administramos é nosso. Então, o primeiro princípio nessa noite é: você tem consciência de que nada é nosso? Anota aí. Eu tenho consciência de que nada é meu? Por exemplo, enquanto nós estamos bem, respirando, coração batendo, rins funcionando, nós muitas das vezes não lembramos de agradecer a Deus pela nossa saúde. Se nós pararmos de respirar durante 2 minutos, será que nós continuamos de pé? Se nós pararmos de respirar 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, será que continuamos vivos? Se o seu rim parar de funcionar, como é que fica a sua saúde? Então, muitas das vezes, a gente precisa entender e ter a consciência de que nada é nosso. Tudo é pela graça do Senhor. Ele nos concedeu. A casa que moramos hoje é graça do Senhor, é bondade, é misericórdia do Senhor.
O carro que alguns dirigem hoje é graça, é misericórdia do Senhor. As nossas pernas que nos fazem caminhar é graça, misericórdia do Senhor. Que nós nunca perdemos esse princípio de entender que nada é nosso. Tudo nós devemos dar graças a Deus, agradecer Ele por nos conduzir nesse formato. Lá em Salmos, para quem está anotando, Salmos 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Salmos 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. É por isso que nós somos apenas o administrador, o mordomo do reino. Deus, Ele nos confiou a nossa saúde, Ele nos confiou a nossa família, Ele nos confiou os nossos projetos, os nossos negócios. Deus, Ele nos confiou os nossos amigos, nossos familiares. Deus, Ele nos confiou os nossos filhos. Deus, Ele nos confiou todas essas coisas. Mas a gente precisa entender que nós somos o administrador de Deus. Nada é pela força do nosso braço. Deus, Ele nos confiou. Em Salmos deixa isso muito bem claro. Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e tudo que existe nela. Esse é o primeiro princípio sobre ser um administrador, um mordomo de Deus. É termos a consciência de que nada é nosso. Nós não podemos esquecer isso. Talvez aqui, nessa live, não existe esse tipo de pessoas, mas lá fora, existem as pessoas que têm o nariz em pé, acha que é ela que construiu tudo, é ela que é muito boa, né? Até que, quando o Senhor tira a mão ou pesa a mão, a gente vê que não é bem assim. Então, todos os dias, eu agradeço a Deus pela minha saúde, pelos meus órgãos que funcionam, pela oportunidade de acordar mais um dia. Agradeço a Deus pela minha casa, pela minha família. Agradeço a Deus pelos meus sonhos, pelos meus projetos, pelos negócios que Ele confiou em minhas mãos. Agradeço a Deus pelos meus amigos, pelos familiares que Ele empregou e Ele confiou eu estar junto. E Deus, Ele tem dado essa oportunidade para nós de sermos administradores. O segundo tópico, fidelidade naquilo que te foi confiado. Fidelidade naquilo que te foi confiado. Você tem sido fiel naquilo que te foi confiado? Você é um administrador. Você tem sido fiel naquilo que te foi confiado? Ou você tem roubado aquilo que Deus confiou a você? Acho que eu não vou conseguir bater minha meta de 22 horas e encerrar. Essa daqui pega pra caramba. Alexandre está me ajudando aí, ó. Segundo princípio, fidelidade naquilo que foi confiado. Lá no livro de Lucas 16, 10, diz assim, ó: quem é fiel no pouco, sobre o muito também te colocarei. Ou melhor, quem é fiel no pouco, também é fiel sobre o muito. Às vezes nós reclamamos
da nossa família? Você tem sido fiel para sua família? Tem tantas pessoas que queriam ter uma família e não tem uma família. E você está reclamando da sua família. Você não está sendo fiel com a sua família. Porque quando a gente fala sobre ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei, muitos já vem na cabeça o quê? Dinheiro. Tudo é dinheiro? Nem tudo é dinheiro. Às vezes nós estamos reclamando dos nossos filhos. Tem pessoas que queriam ser pai, queriam ser mãe e não podem ter filhos. E você está reclamando dos seus. Tem pessoas que queriam ter o seu cônjuge por perto. E nesse momento o seu cônjuge não está perto porque partiu, foi para junto de Deus. E às vezes você está reclamando do seu cônjuge. Você tem sido fiel no pouco? Se você estiver sendo fiel no pouco, Deus vai acrescentar. Que nós possamos iniciar essa semana. Hoje é uma palavra de reflexão. A gente possa iniciar essa semana refletindo sobre isso. Você tem sido fiel no seu negócio enquanto ele é pequeno? Você tem sido fiel no seu negócio? Você tem sido fiel à sua equipe enquanto ela é pequena? Como que você quer que o seu negócio cresça? Como você quer ter um time grande se você não está sendo fiel no pouco? Seja fiel no pouco. Lucas, capítulo 16, versículo 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quando deixamos de ser fiel no pouco, Deus não te coloca no muito. Esse é o segundo princípio. E eu não vou nem me aprofundar muito nele, porque senão vai pegar, hein? Terceiro princípio. Multiplicação de recursos. Alexandre, terceiro princípio, Newton. Multiplicação de recursos. Multiplicação de recursos. No livro de Mateus, capítulo 25, do versículo 14 até o 30. Dá uma estudada lá. Dá uma estudadinha. Anota aí, Mateus, capítulo 25, do versículo 14 até o 30. O Senhor, Ele espera que nós sejamos administradores que façam o bem. Que nós possamos ser administradores que pegue os dons que Ele nos deu e que a gente multiplique e faça crescer esses dons. A pergunta é, nós temos enterrado esses dons? Nós temos enterrado ou nós temos feito crescer? Para quem está entrando agora, hoje é uma reflexão que nós estamos fazendo junto aqui. Para quem entrou agora, o embasamento para o estudo dessa noite é Gênesis 1:26. E a pergunta que eu te faço é, tema da noite, quem sou eu? Já se perguntou, quem sou eu? Naquele dia que você tem crise de identidade e você não sabe quem é você, quem sou eu? A resposta está lá no livro de Gênesis 21:26. Eu sou a imagem e semelhança do Criador. E nós fomos chamados
para sermos administradores do reino. E temos 4 princípios, pelo menos, de um bom administrador. Ter a consciência de que nada é nosso, fidelidade naquilo que Deus tem nos confiado e multiplicação de recursos. Você tem multiplicado aquilo que Deus tem confiado em suas mãos ou você tem enterrado? Seu negócio, você tem feito ele crescer? Ou você está paralisado? O amor pela sua família, você tem feito crescer? Ou caiu na rotina e na verdade ele só está acabando? Hoje nós vemos muitos lares se desfazendo porque o amor está acabando. O amor está esfriando porque nós não estamos sendo bons administradores. Nós não estamos fazendo o amor crescer. O nosso negócio está falindo porque nós estamos paralisados. Nós não estamos sendo bons administradores. Nós não estamos fazendo o nosso negócio crescer. Parou para pensar nisso? Você tem sido um bom administrador? Você tem feito tudo aquilo que Deus confiou a você a crescer, a se multiplicar? Ou você está parado, paralisado em meio às crises? Você está parado diante dos desafios, você está parado, você está enterrando seus talentos. Eu poderia nessa hora estar deitado na minha cama assistindo um Netflix, mas eu estou aqui nesse escritório desde as 19 horas, lendo, estudando, orando, assistindo louvor, chorando. E às 21h30 eu abro a tela do meu celular e eu venho aqui ao vivo com vocês para a gente poder interagir junto e dar o start dessa nova semana que se inicia. E o confronto, ele não é com vocês apenas, ele também é comigo. No grande dia, quando chegar o grande dia, que eu chegar diante de Deus, do tribunal, Ele vai me perguntar: você multiplicou os talentos que eu te dei? E o que eu vou dizer para Ele? Você multiplicou os dons que eu te dei? O que eu vou dizer para Ele? Senhor, eu não tive tempo de multiplicar, eu não tive tempo de crescer porque eu estava correndo atrás do vento. Estava preocupado em comprar um carro novo. Estava preocupado em curtir a vida. Estava preocupado com tantas coisas, menos com aquilo que tu confiou para eu fazer. Quando um amigo me ligou, que ele precisava de uma conversa, eu falei para ele que eu não tinha tempo, que eu estava na correria. Só que a conversa dele é que o casamento dele estava acabando e eu não tinha tempo. Quando um familiar meu me chamou, querendo me ver, eu falei que estava na correria e eu não tinha tempo. E logo em seguida acontece um acidente e essa pessoa parte. E eu perdi a oportunidade de estar com quem eu amava, porque eu estou no modo automático.
e eu não tenho tempo. Hoje é uma mensagem de reflexão, onde eu estou refletindo junto com vocês. Eu estou aqui com a câmera aberta, refletindo com Deus. A diferença é que agora eu estou com a câmera aberta, mas eu faço isso com ela fechada às vezes. O terceiro ponto é esse: multiplicação dos recursos. Eu tenho multiplicado aquilo que Deus confiou em minhas mãos como um administrador. E o quarto, Alexandre, o quarto princípio, tem outros, mas eu vou parar aqui no quarto. Prestação de contas. Prestação de contas. Lá no livro de Romanos, no capítulo 14, versículo 12, diz assim, assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Eu não sei qual é a sua crença religiosa, eu não sei em que você acredita, eu sei no que eu acredito. Eu acredito que existe um Deus soberano, Criador do céu, Criador de tudo aquilo que existe na terra. E eu sei que um dia nós estaremos diante desse Deus. Quer você acredite, quer você não acredite. E eu não falo isso te julgando, porque eu passei 15 anos da minha vida desconectado. E se Deus não tivesse tido misericórdia comigo e graça e bondade sobre a minha vida, e se eu tivesse morrido durante esse percurso que eu estava desconectado, o negócio ia ficar feio pro meu lado. Que eu ia chegar diante dele um dia e eu não ia ter como me justificar. Mas pela bondade e pela misericórdia do Senhor, nos últimos 3 anos, eu tenho buscado a sua face, eu tenho buscado ser uma pessoa melhor, eu tenho buscado ser um pai melhor, um filho melhor, um familiar melhor. Eu tenho procurado seguir a Deus e os seus mandamentos, tenho procurado ser um amigo melhor, tenho procurado ser um profissional melhor, com aqueles que caminham à minha volta no mundo dos negócios. Eu tenho procurado ser uma pessoa melhor na portaria do meu condomínio, quando eu entro, quando eu saio, quando eu olho para aquela pessoa que está trabalhando, eu cumprimento ela. Tenho procurado ser uma pessoa melhor quando eu vou na padaria e ali uma pessoa me atende e eu cumprimento ela. E eu sou grato pela vida daquela pessoa que está ali me atendendo. Então, nos últimos 3 anos, eu tenho tido essa mentalidade de entender que um dia eu vou estar num tribunal. E nesse tribunal, eu vou ter que prestar conta com Todo-Poderoso. E a pergunta é, naquele dia, eu vou estar aprovado ou não? Naquele dia, quem nós seremos? Um bom administrador ou um mau administrador daquilo que Deus nos confiou? E eu quero encerrar aqui com essa reflexão. Como mordomo de Deus, como um administrador do reino de Deus, você tem sido um bom administrador, um bom mordomo diante daquilo que Ele confiou em suas mãos? Como, por exemplo, com a sua saúde. Você tem cuidado da sua saúde? Não adianta, mano, você falar para mim que é o cara mais espiritual do planeta e você não cuida da sua saúde. Qualquer hora cai duro e morre. E aí você é alguém inegligente.
A sua família vai ficar aí, ó, porque você não está cuidando da sua saúde. Você vai deixar seus filhos porque você não está cuidando da sua saúde. Então, primeiro ponto, cuide da sua saúde. Cuide da sua saúde. Segundo ponto, você tem cuidado da sua família? Ou você não tem tempo para sua família? Você não tem tempo para sua família? Você tem tempo para tantas outras coisas e não tem tempo para sua família? Sua família, seu negócio, tem cuidado do seu negócio que Deus confiou em suas mãos? Você tem cuidado da sua equipe, do seu time, daquilo que Deus confiou? Você tem cuidado do seu emprego? Você tem sido referência aonde você trabalha? E os dons que Deus te confiou? Qual é o seu dom? Cada um tem um dom. Uns têm um dom de servir, outros têm um dom de cuidar. Qual tem sido o seu dom? Você tem cuidado desses dons? Você tem sido alguém que tem zelado pelos dons que Deus te confiou? E eu quero encerrar aqui. Como tem sido você como um administrador? Tá vendo, pessoal? Cada semana é de um jeito. Tem semana que a gente está mais reflexível. Tem semana que a chibata rola. Tem semana que a gente está mais agitado. Porque quando eu decidi caminhar com Cristo Jesus, eu entendi que não era mais sobre mim. Eu sou um empreendedor. E no mundo dos negócios, muitas das vezes, eu preciso ser alguém motivador. Aquele cara que bota pressão. Ontem eu estava com uma equipe, mano, e ó, pressão. Só que quando eu venho pra cá, e eu saio do mundo empresarial, e eu entro aqui com vocês, ou quando eu estou num ambiente que não é mais sobre mim, o que eu posso fazer, mas é sobre Ele, que eu sou apenas um instrumento nas suas mãos, e os meus lábios é usado apenas para aquilo que Ele quer falar, aí é outro jeito, outro formato, é do jeito que Ele quer, é da maneira que Ele quer. Que Deus te abençoe grandemente, que você tenha uma semana próspera, uma semana produtiva, que Deus te abençoe sua saúde, renove a sua saúde, que a partir de amanhã, se você não cuida da sua saúde, você passe a cuidar, você procure um médico, fazer consultas, você possa entrar numa academia, fazer exercícios físicos, procurar um esporte, que você possa cuidar da sua saúde de maneira geral. A sua família depende de você. Que você possa cuidar da sua família como um administrador, como um mordomo de Deus. Que você possa dedicar tempo para sua família, para sua esposa, para o seu marido, um momento a dois, para um almoço, para um jantar só vocês dois. Que você possa dedicar tempo para o seu filho, para sua filha, brincar com eles. Agora, um pouco mais cedo, eu estava ali com a minha filha nos meus ombros, carregando ela, jogando ela na cama. Que você possa ser alguém que esteja cuidando da sua família durante essa semana. Que você possa ser alguém que esteja cuidando dos seus negócios, dos seus projetos, da sua equipe, do seu time. Que você seja alguém que seja referência. Que você seja alguém que seja um bom administrador, um bom mordomo de Deus. E se você serve ao Senhor Jesus, que você possa ser um bom administrador no reino de Deus, na casa dele, servindo com excelência, se colocando à disposição. Se você não serve ao Senhor Jesus,
eu quero te convidar, não para uma religião, porque religião, ela não salva ninguém. Igreja é lugar de pessoas doentes, aonde tem um médico chamado Jesus Cristo, aquele que cura, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que nos ama independente das circunstâncias, independente do que nós fizemos, alguém que está de braços abertos falando: vem, filho amado, vem, filho amado, eu te formei, eu te criei conforme a minha imagem e semelhança. Que seja uma semana de paz, uma semana de bênçãos sobre a sua vida. Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração e até a próxima. Beijão!